todos, sejam todos muito bem-vindos, uma grande bênção estar com vocês. Abençoados sejam vocês também que estão nos assistindo no nosso canal aí na internet, né, no nosso canal do YouTube. Uma grande honra também participar desse tempo com vocês, tempo todo especial que o Senhor reservou para nós nesse dia. E assim nós agradecemos muito a Deus por estar permitindo esta união, esse tempo tão especial que você coloca na sua vida, né, de estar na presença do Senhor, ouvindo o que Ele tem para nos dizer. E creio que hoje pode ser um grande divisor de águas na vida de vocês, e assim possamos realmente caminhar juntos numa nova visão, numa nova jornada que, como a gente foi chamado a esse ministério de quebrar paradigmas, né? E hoje nada melhor que as porções de hoje, né? Como Deus assim já tinha determinado, onde nós teremos a porção Hareimot, que é após a morte, e Kedoshim, sejam os santos. A Hareimot vai de Levíticos 16, 1 a 18, 30, né? Com o Haftarot de Amós, né? E Lucas 2, de 1 a 52, e Kedoshim Santos e Levítico 19, 1 a 20 e 27, com Lucas de 3, capítulos 3 e capítulos 4. Ok? Hareimot e Kedoshim, essas duas porções, tem um significado muito forte, porque Hareimot fala após a morte, e Kedoshim fala de santidade. E aqui nós temos assim duas situações bem distintas, porque nós temos que trazer a um consenso para vocês da seguinte forma: a Hareimot, ou seja, após a morte de quem? De Nadab e Abiú. Pô, mas vai de novo voltar ao mesmo assunto? Sim, nós vamos voltar de novo ao mesmo assunto, nesse tema onde a instrução é para Araão, como sumo sacerdote, o qual ele não deveria entrar no Santo dos Santos, ok? Porque esse dia era reservado para o dia do perdão, o dia de Yom Kippur. E por falar em Nadab e Abiú, nós estamos vindo numa situação que todos já conhecem, do chamado fogo estranho. Nós já comentamos aqui, já falamos sobre isso daí, e vem trazendo realmente grandes controvérsias em todos os meios aí, cada um com a sua verdade, cada um com as suas colocações, e a gente respeita todas elas. Entretanto, nós temos aqui que valorizar algumas coisas do decorrer da informação de hoje, que é muita informação que nós temos hoje para passar para vocês terem uma ideia, deu mais de 10 páginas só dessa pregação. É óbvio que eu não vou conseguir, no tempo que já está pré-determinado com vocês aí, de passar toda essa informação, mas é muita informação, muita coisa que o Senhor tem para dar para vocês. Eu vou tentar concatenar para vocês, para que possamos absorver e usufruir desse tempo tão precioso que Ele nos dá aqui. Nós vamos falar nesse tipo de situação onde de Hareimot e Kedoshim, ligados aos capítulos 2, 3 e 4 de Lucas, nós temos um comparativo muito, muito evidente, né, com a nova aliança, o que ela significa. E como nós falamos aí na porção passada, quando o sacerdote, né, pai de João Batista, né, ele ficou mudo, porque se tem aquele simbolismo naquele momento, que a nova aliança até ali tentou fazer o seu papel, mas a partir daquele momento haveria vários rompimentos, como o Senhor demonstrou logo a seguir em todos os caminhos, em todas as situações, do que era a
religiosidade contra a verdadeira espiritualidade. Por isso que nós temos que prestar muita atenção que quando o próprio Senhor nos mesmos diz, em Levítico 19, versículo 2, nos diz o seguinte: sede santos porque eu, o vosso Senhor Deus, sou santo. E a partir daqui a gente começa a decifrar certas coisas que hoje em dia se tornaram, digamos assim, uma situação até prejudicial para muitas pessoas, porque uma das coisas que mais eu vejo nas igrejas, quando ele vai, é essa religiosidade. E o que a gente fala sobre religiosidade, o que significa? É envolver leis detalhadas, rituais, pureza, práticas exteriores, uma série de outras coisas mais, que o próprio Jesus mesmo falou. Olha aqueles lá que estão orando com seus longos filactérios, ou seja, com seus talites, né, todas coisas lá nas praças públicas, eles querem aparecer para todo mundo. Mas a santidade, ela tem uma proposta diferente. É um chamado para a espiritualidade que transcende o ritual. Ela enfatiza a ética, a justiça, o amor ao próximo como reflexo de um caráter divino. Assim como Cristo mesmo fez. Não estamos mais aqui naquela situação do tipo, eu preciso aparecer, eu preciso, aquela coisa, porque Deus tem que me observar. O próprio Senhor mesmo ensinou. Quer falar com o Pai? Feche a porta do seu quarto. Que em segredo Ele te ouve, ou seja, gere intimidade com o reino de Deus. E para isso, nós temos que começar a entender esses capítulos 2, 3 e 4 de Lucas, que são o pontapé inicial daquilo que nós falamos, dos paradigmas que nós estamos quebrando da religiosidade, para que você tenha acesso à espiritualidade quando você sai das situações dogmáticas impostas pelas igrejas, pelos sacerdotes. Há sacerdotes por aí que hoje em dia, se não falar de dízimos, já é um pecado. Há até briga, ofensas. Eu, infelizmente, presenciei essa semana ofensas de um pastor criticando o outro porque foi convidado para pregar na casa de um amigo nosso e de repente no final ele não quis pregar sobre a oferta. Foi ofendido pelo próprio chefe da casa que o convidou. Existe muito disso hoje. Essa dependência do envelope, essa dependência disso e daquilo. Quando Deus mesmo coloca, o sacerdote tem que ser dependente de Deus, não de um envelope. São essas colocações. Por isso que ele coloca lá dízimos, as ofertas, o presente do sacerdote, o presente do ministro, enfim, como vocês queiram colocar. Então a coisa começa a entrar num outro ritmo diferenciado, quando você realmente acessa a espiritualidade e se torna dependente de Deus. E tem Ele como mais alto grau. E aí nós temos que colocar a seguinte forma, como Nadab e Abiú. Né? A Bíblia nos coloca que eles foram um fogo estranho. Ok? Nós já colocamos aqui todo o linguajar, inclusive na língua hebraica. Que eles colocaram um fogo estranho perante o Senhor. Porque eles tentaram do jeito deles. Do jeito deles. Quantas vezes nós mesmos estamos colocando a nossa religiosidade muito mais forte e exacerbada do que é necessário para dizer que nós estamos em santidade. Quando na verdade, e em verdade,
Nós simplesmente estamos cumprindo ritualísticas. Ritualísticas de conforto, ritualísticas que realmente nos coloca numa situação que nos dá aparência de santidade. Isso que é religiosidade. É dar uma aparência de santidade, mas nega o poder transformador do Espírito Santo. E muitos hoje estão como Nadab e Abiú, ativos no altar, mas mortos por dentro. E acho que nós temos que começar a entender que às vezes nós assumimos certas posições nas igrejas, até mesmo as pessoas que são apenas frequentadoras. Ai, que culto maravilhoso, que culto é isso? Porque estão envolvidas emocionalmente, não espiritualmente. Porque mal sai da porta, já não lembra o que foi pregado. Já não lembra nem mais quem cumprimentou, deixou de cumprimentar. Não, já cumpri a minha obrigação de hoje. Já fui assistir o culto, já dei lá o envelope, já fiz isso, já cumprimentei todo mundo, tal, beleza? Acabou. Isso se chama religiosidade. Porque quando você vai para a situação da espiritualidade, nós temos que quebrar os paradigmas da seguinte forma, que porque o próprio Senhor mesmo diz que veio para libertar os oprimidos. Porque quando ele vai ser batizado, que é esse o grande selo, o maior selo que nós temos é quando aceitamos o batismo de verdade, não aquele praticado aí pelos dogmas, quando você é feito como criança, porque são outros que prometem por você, se comprometem por você. Mas quando você toma uma consciência espiritual de quem você quer seguir, você tem que ser batizado. Não se acomodar naquele que você teve quando era moleque, quando era criança, lá, bebê, você nem falava. Mas sim, quando você tem conhecimento espiritual, onde você está entrando? Como a gente costuma dizer na prática, né? Você aceita a Bíblia como sua profissão de fé? Você aceita Jesus como seu Salvador? Você aceita o reino de Deus como a sua nação? Fazer parte dessa nação, do reino de Deus? Muitas vezes, as pessoas colocam situações que a gente tem que ficar assim, meditando muito, porque elas gostam de fazer os desafios, porque quando a gente tira da zona de conforto, sai desse modo ritualístico, muitas vezes são impostas pelas igrejas, as pessoas têm aversão a esse tipo de situação. Nós mesmos, a glória de Deus, ele provoca aversão em muita igreja, só porque nós não seguimos ritualísticas. Somos comentados, somos criticados, uma série de outras coisas mais. Mas hoje os capítulos 2, 3 e 4 de Lucas vão mostrar nosso caminho. Nosso caminho. Até foi cômico essa semana, ri muito com Deus. Eu estava lá escrevendo o texto, estudando o texto para hoje, para apresentar para vocês. Ele falou assim, presta atenção, desde quando eu te chamei, filho, para essa jornada. E realmente foi muito parecido. Muitas coisas ali parecidas e muitas coisas que vieram a nós. Se nós pegarmos, por exemplo, o capítulo 3 do livro de Lucas, vamos falar de João Batista. Ele está pregando o quê? O arrependimento. Ok?
trazendo a seguinte informação, como foi colocada para ele, pelo pai dele, seu Zacarias, sacerdote Zacarias. Você não fará uso de bebida, de vinho, deixará crescer o cabelo, mas pregará o Evangelho de Deus. Como eu vou pregar o Evangelho? Isso até agora a única base que eu tenho são as antigas Escrituras. Então ele tem que estar realmente em comunhão com Deus, em sua plenitude, onde ele realmente até abandonou suas vestes rituais. Como assim era no templo? Quem não lembra? Você tem que ter a tiara, você tem que ter o turbante, você tem que ter o peitoral, você tem que ter isso. E lá naquela época, então eles andavam com os talites, sítio para um lado, para o outro, aquele monte de coisas. Como até mesmo, vocês aí veem uns vídeos bem antigos nossos, eu ainda estou usando kippah. Mas Deus vem transformando a gente, vem mostrando, fala assim, isso é coisa do homem. Isso é coisa do homem. Eu coloquei para vocês o manto. Manto para vocês usarem na intimidade comigo. Não para que o mundo ficasse prestando atenção do que você é. E aquele manto lá, que é o talite, que todo mundo conhece, tem uma finalidade. Que quando você tem que olhar para aquele 600, você tem que olhar, ei, tem 613 mandamentos aqui, e você está se colocando sob o jugo dos 613 mandamentos. Então essas pessoas que vêm aí nos altares, né, que colocam o talite, colocam aquele negócio, aparecendo o quê? Para aparecer. Para aparecer com o talite. Olha, ele tem uma vestimenta judaica, aquela coisa toda, mas ele não sabe nem fazer a própria oração do talite. E muito menos o que ele significa. Por quê? Ele está preso a ritualísticas. Não tem um entendimento. Mas quando Jesus chega nesse tipo de situação, ele mostra para nós o seguinte. Ei, João, vim ser batizado. Ô, mas peraí. Você que traz o poder do fogo, fogo santo. Eu que tenho que ser batizado com esse fogo santo. Mas que Jesus responde. Por enquanto basta que eu seja batizado com água. Por enquanto basta. Porque tem propósito no batismo da água. Então o batismo da água não é simplesmente passar pelas águas. Não é simplesmente isso. Que nem muitos aí fazem festas até depois de um batismo, um churrasco, fazem uma série de outras coisas mais. Jesus não foi para uma churrascaria. Não. Pelo contrário. Foi enfrentar 40 dias e noites de jejum e oração. Por que disso? Estava preparando o seu ministério, o seu chamado. E quando ele chega lá, vem o inimigo. E o inimigo vem desafiar a autoridade dele. Transforma essa pedra em pão. É isso que ele vem fazer. Ele vem desafiar, te dou poder e glória. Tudo é meu. Te dou tudo isso aqui, se você me adorar. Aí depois ele vai apelar pela vaidade. Você vai ser meu segundo. Tudo isso aqui é teu. Não houve. Está amarrado. Não está escrito. Não está escrito. Seja queimado, eu te queimo,
está escrito. Não está escrito nada que ofenda ou destrua o demônio por uma vontade emocional de Jesus. Ao contrário, ele só fala o que está escrito no livro de Deuteronômio. As 3 vezes ele venceu o demônio na palavra de Deus. Sem precisar se exaltar, sem precisar discutir, nem fazer entrevistas. O próprio demônio não suportou a palavra de Deus. Muito ao contrário do que hoje aparenta, uma igreja que precisa ficar filmando, fazendo maravilhas, digamos assim, espetáculos demoníacos. Podemos já dizer assim, cultos demoníacos. Valorizando muito mais o inimigo do que o próprio Jesus. Porque são vazios da palavra, porque vivem somente da ritualística. Ou seja, da religiosidade. É nisso que eles se apoiam para convencer as pessoas de que eles estão certos. Quando você é obrigado a ficar dessa forma. Mas Jesus vem para quebrar todos esses paradigmas aqui. Quando ele chega depois que ele vence o deserto, ele vai fazer o quê? Vai para a sinagoga. E lá na sinagoga, ele vai fazer o quê? Vai ler Isaías 61. Jesus lê: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. São 11 versículos, pessoal. Sugiro que vocês leiam aí em casa, depois aí com tranquilidade. Porque só está falando o que ele fez. É o ministério de Jesus. E é o ministério de todos nós que seguimos a ele. Então Jesus vem quebrar esse paradigma e causar o quê? Uma comoção geral. Como o próprio João Batista mesmo fala. Vocês são um bando de víboras. Vocês são os hipócritas. Vocês ficam vestindo coisas aí, mantos e tudo mais, aparecendo, falando aí, poderosamente, como autoridade de Deus, se vestindo, travestindo, para que sejam identificados como santos. Mas na realidade, vocês são religiosos. Vocês não têm intimidade com Deus. Jesus vem nesse tipo de situação, o que acontece com ele quando ele fala, isso se cumpre em mim. É o meu ministério, eu vim fazer isso se cumpre agora. É aí que está a chave para a abertura da espiritualidade. E é aí que ele começa a colocar o quê? Peraí, esse cara está maluco, vamos apedrejar ele, vamos matar ele. Não foi dessa forma? Porque tudo aquilo que é contra a religiosidade, eles procuram fazer o quê? Anular. Nem que seja para matar. E foi essa perseguição até durante 3 anos de ministério do Senhor. É uma perseguição. A religiosidade persegue as pessoas. A espiritualidade, ela vem chamando para que você viva um tempo novo. Um renovo completo. Uma nova situação sobre todos nós. Então, a forma de adoração de rituais, sacrifícios, regras de pureza, contido na forma religiosa,
Jesus começa a mostrar que, orando, jejuando, buscando intimidade com Deus, ele traz do ritual externo para a comunhão interior. E isso começa a nos dar autoridade espiritual de realmente falar o seguinte: vamos romper com protocolos dessa autoridade institucional para vivermos em harmonia e convívio com o próprio Espírito Santo. Ele mesmo fala para os discípulos: eu enviarei para vocês o Consolador. E chegou no dia de Pentecostes, o que foi que desceu? Senão aquele fogo abrasador. E hoje, nós clamamos, falamos, rituais, aquelas coisas todas, e eu já acompanho há muitos anos. Mesmo nas igrejas pentecostais, eles não celebram Pentecostes. Eu cansei de ir nessas igrejas, nos dias de Pentecostes, e não tem nem menção desse dia. Mas se dizem pentecostais. Não celebram o fogo santo que desceu naquele dia. Não celebram, condenam o Shabat. Mas o Shabat é a porta de abertura. É a porta de abertura de tudo isso. E hoje, não somos só nós que estamos aqui fazendo o que Deus determinou. Tem muitas igrejas por aí que nesse dia estão fazendo ritualísticas de demônio, cultos de libertação. E não de chegar e falar: ei, Senhor, eis aqui uma semana de vitórias, uma semana que em teu nome nós honramos a tua casa, honramos a ti, honramos o pai, honramos mãe, honramos todo o evangelho, honramos todos aquilo, justiça com o pobre, o amor ao próximo, e a rejeição da idolatria e da opressão. Porque a religiosidade te oprime. Te oprime, te castra, ofusca o teu próprio brilho, não deixa o Espírito Santo habitar em você, porque está sempre te colocando o quê? Você é pecador. Ela faz questão de relembrar isso quando você passa pelas águas e resolve andar na presença do Senhor Jesus, rompendo com as coisas do mundo de verdade. Começa a querer viver uma vida de intimidade com Cristo, não apenas na palavra, mas em toda a sua essência, toda a sua vida. Isso daí faz com que o inimigo venha te afrontar. Já que você tem o poder na mão, transforma a pedra em pão. Olha, faz aquele negócio lá, limpa direitinho o banheiro da igreja lá, que eu vou te promover para obreiro. Olha, faz mais aquilo lá, que eu vou te promover para auxiliar de pastor. Quantas vezes eu vi isso e presenciei isso? E fizeram comigo isso? Quantas vezes? Tenho certeza que você que está nos assistindo aí, já seguiu o caminho da fé mesmo, como nós aqui ensinamos, né? A subida dos vencedores, que nós fizemos muito tempo, ensinamos o caminho da fé. Nós não fizemos a fé, nós não fazemos da fé capacho para a igreja, nenhuma. Nossa fé ligada com o Senhor diretamente, para que vivemos um tempo diferenciado, um tempo na presença dEle. Muitos estão dizendo: Deus está chegando, o Senhor está chegando, o Senhor está chegando. Olha, todos os sinais estão apontando que Ele está chegando. E se eu te disser que Ele já chegou? Quem anda no Espírito Santo, de verdade, vive uma intimidade com Deus,
vai entender o que eu estou falando. Ele já chegou. Ele só está batendo na porta para ver se você abre. Só isso. Ele já está batendo em muitas portas. E elas continuam cerradas na religiosidade. Estão trancadas lá, esperando algo sobrenatural, visual. Só que a fé não é para aquilo que você vê, é aquilo que você não vê, mas se torna real. Você tem fé. Essa é a diferença entre a religiosidade e a espiritualidade. A religiosidade espera que algo aconteça. A espiritualidade, ela é viva. Está presente em todos os momentos da nossa vida. Afinal de contas, nós temos espírito coligados à nossa alma. Nós estamos ligados com o Pai. Nós não estamos órfãos. Nós não somos, digamos assim, filhos de uma chocadeira espiritual. Nós temos o poder. Ele nos dá o poder. Ele nos Quando ele fala com Pedro, por exemplo, ele mesmo fala. Quando Pedro reconhece quem é Jesus, ou seja, ele sai de uma mundanidade religiosa, ele tem a visão e a revelação espiritual da coisa. E Jesus mesmo fala, você encontrou a espiritualidade, o caminho da espiritualidade. Teus olhos foram abertos. Porque Pedro mesmo disse, tu és o Senhor, tu és o Cristo, tu és o Messias. O Senhor mesmo fala, você é a pedra que eu vou edificar. E quando ele remete a essa mesma situação, nós somos pedras de edificação. Ah, mas eu sou... Todas as suas desculpas são zero. Quando você resolve andar na presença de Deus. De verdade. Sem ilusão, sem fantasia, sem nada. Viver uma vida com Ele. Calar a boca. E ouvir mais o que Ele tem para dizer. Não aquilo que você necessita do seu dia a dia, mas aquilo que realmente Ele tem para a tua vida. Muitas vezes, quem já me conhece, já conhece um pouco da minha história, sabe quantas vezes as pessoas perguntaram para mim, como é que você suporta tudo isso? Se fosse comigo, pois é. Só que eu tenho uma coisa, tenho uma aliança com Deus, eu escuto o que Ele tem para mim. Às vezes pode parecer uma coisa distante. Só que mesmo. Para muitos que viram da onde nós saímos, chegar a esse ponto de hoje, da onde nós estamos hoje, é um milagre. Continuamos fortemente com a nossa reforma aqui, continuamos fazendo, querendo cada vez mais calos da mão, machucados e tudo mais, mas continuamos firmes. E o Senhor nos dando graça. Quer frequentar uma casa repleta de graça? Está aqui. Isso aqui. Porque ela vem pela fé. Não é pela vontade do homem de ter uma igreja, mas pela fé. De ter um chamado que o Senhor me chamou, fui comissionado para isso, e o Senhor me colocou numa situação muito simples. E Ele está levantando uma geração, nesse tempo, que não vai negociar
santidade. Eu não negocio a minha. Mesmo com todas as ofertas, com tudo aquilo que eu recebi, não negociei minha santidade. Ainda até hoje continuo honrando a minha paternidade. Que se estivessem vivos até hoje, estariam cobertos de orgulho. Da onde eu saí, da onde Deus me tirou e para onde Ele está me levando. E vai levar todos aqueles que fazem parte aqui. Vai levar esse mesmo caminho. Então, quando ele chega nesse ponto, a gente começa a entender, tipo assim, qual é esse chamado que Deus está pedindo para essa geração? Que não se rendam à religiosidade. Procurem viver uma vida realmente com a direção dele. Com quem anda com ele. Com quem vive dele. Pessoas que vivem no espírito, no amor e na verdade. Quebra-se os paradigma com ousadia, graça e poder. Essa geração que o Senhor está precisando. É essa geração que o Senhor está chamando nesse exato momento. Porque Ele faz uma pergunta, que Ele faz assim, algumas perguntas que Ele me fez, eu repasso para vocês. Até quando você vai viver cercado por liturgia sem vida? Ou seja, se assiste a pregação, aquele negócio vai para casa e parece que resolveu nada na sua vida. Você frequentou a igreja, fez sacrifício lá no altar, aquele monte de coisa lá, e de repente você abandonou a igreja. E acha que está tudo bem. Deus manda dizer que você é um fraco. Você não procurou, você procurou a igreja, a religiosidade. Não, a espiritualidade com Cristo. Você se ofendeu porque deu lá e não aconteceu na sua vida. Por quê? Porque você não ouviu Cristo. Você ouviu a voz de um homem que não tem aliança com Deus. Você ouviu a tentação do deserto. Onde bajulamentos dizem, se você me adorar, se você fizer esse sacrifício, se você fizer isso, eu te dou. Quem é que fala dessa forma? É um homem de Deus? Ou é um servo do inimigo? E aí, porque você passou por essa situação, você resolveu abandonar Deus. Não, mas eu faço minhas orações em casa, não sei o quê. Não, filho. Você foi chamado. Foi chamado para fazer parte do reino. Não da sua vontade, das suas verdades, da sua razão, que não te leva a lugar nenhum. Não te leva a lugar nenhum. Pelo contrário, te empobrecem espiritualmente. E até quando você vai se conformar com a aparência da piedade, negando o poder de Deus? Tem gente que fica por aí, tenha pena de mim, tenha misericórdia de mim, porque é aquilo, sempre criticando o outro, mas nunca criticando a si próprio. Uma das coisas que eu aprendi com Deus é tipo, Pai, onde eu erro? Mas quando eu me converti, uma das coisas que eu mais brigava com Deus era onde eu estou errando. Até hoje, virou um dogma meu com Ele. Onde eu estou errando? Ele responde. Ele responde. E Ele mostra, ponto por ponto. Inclusive, quando eu fico assistindo esses vídeos aqui também, com vocês, eu também aprendo. Porque muitas vezes está escrito aqui, a gente fica procurando aqui até às vezes as passagens, e ele mesmo fala assim, não, é para falar isso aqui, ó.
E ele interrompe, eu sou obrigado a soltar de imediato para vocês. Isso que funciona. Isso é que se chama intimamente, intimidade com ele. De ele interferir naquilo que eu estou falando e ele tomar a presença e falar para vocês, para falar isso. E o meu subconsciente está tão acostumado com ele que nem percebo a diferença. Só vou perceber depois quando tiver a gravação. Quando a gente vai assistir a gravação. Então, se você está cansado da aparência de santidade, deseja um fogo verdadeiro do Espírito Santo, é tempo de você se render. É tempo de você buscar realmente uma santidade, como está no livro de Josué, capítulo 3, versículo 5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha entre vós. Olha que recado lindo. Qual o tipo de fogo que você está apresentando para Deus? Fogo santo. Ou fogo de Nadab e Abiú? É um fogo onde você quer se apresentar no altar para aparecer para as pessoas? Ou é um fogo santo, onde você quer aparecer em Deus? Ou deixar Deus aparecer em você? Hoje o Senhor te chama para viver a santidade. Ser santo como Ele é. Pois somos imagem e semelhança. Não por ritos, mas para ter essa intimidade, ter esse relacionamento com Ele. Então Ele te convida a deixar descer esse fogo santo na tua vida, na tua casa, nos teus negócios. Te convida hoje. Hoje Ele está te fazendo um caminho e um convite para a santidade. Ele dá um exemplo de Agar e Mote. Após a morte por um fogo estranho, apresentado no altar. E ele te dá o meu fogo santo, que é a santidade, no altar. Qual das balanças você tem seguido? A religiosidade que te mata no altar? Ou a espiritualidade que te aviva diante de Deus? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o Senhor, o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat shalom.